Olá, primeiro ano! A professora está gravando esse vídeo para a gente estudar um pouquinho sobre a citologia, que é a parte da biologia que estuda as células do nosso corpo. E a gente vai focar essa aula na membrana plasmática. A citologia ela vai estudar então o que é célula, o tamanho da célula, os tipos celulares e depois ela vai partir para a membrana plasmática, depois para os citoplasmas e as organelas citoplasmáticas e por último o núcleo. Então, a gente vai focar um pouquinho mais na membrana plasmática. Há uma diferença entre a célula eucarionte vegetal e animal. A célula eucarionte vegetal ela tem a presença de uma parede celular. E isso é importante porque ela permite, que a planta se proteja contra a perca excessiva de água. Então, a planta ela tem essa parede celular que vai permitir que a planta fique protegida, além da sustentação, para a perca de água para o meio externo. Já a célula eucarionte animal não tem essa parede celular, tem apenas uma membrana plasmática, que também está presente na célula vegetal, e essa membrana plasmática vai ser responsável por delimitar a célula, Então, ela vai também proteger a célula do meio externo. Aquela parte da membrana plasmática é o que vai dar o limite da célula, certo? Então, a célula é até onde a membrana plasmática dela delimitá-la, ok? Uma parte interessante da nossa membrana plasmática é que ela é uma bicamada, então ela é duas camadas, fosfolipídicas. Ela é basicamente de gordura, certo? E ela é responsável por selecionar o que é interessante para a célula. Então, a gente chama esse processo de permeabilidade seletiva. É um processo de deixar entrar para a célula, por seu interior, o que é interessante para a célula. Então, existem substâncias que a célula precisa, como, por exemplo, o gás oxigênio, para a etapa da respiração celular, a molécula de glicose, também para a respiração celular, e, além disso, outras substâncias são interessantes para a célula. Porém, existem substâncias que não são interessantes para a célula. Então, a gente diz que a célula ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela consegue selecionar o que é interessante, e o que não é, para ela poder, então, deixar entrar para o seu interior, ok? E a gente vai estudar esse processo. Se a célula permite que possa entrar algumas substâncias, como que ela permite? Alguns transportes entre membranas de substâncias são feitos sem gasto de energia. E aí a gente tem a difusão e a difusão facilitada. A gente chama de transportes passivos, porque a célula não gasta energia. Há também a osmose, mas a osmose seria apenas um transporte da molécula de água. Então, para as substâncias diversas, nós temos a difusão facilitada. Para a água, sem gasto de energia, osmose. E aí, com gasto de energia, a gente vai ver depois o transporte ativo, que é onde há gasto de energia da célula para deixar que algumas moléculas entrem no seu interior. Hoje, para a gente entender esses transportes que acontecem entre as membranas, nós temos que entender o conceito de soluto e solvente, e após de solução. Quando a gente entender o que é uma solução, nós entenderemos o que é uma solução isotônica, hipotônica e hipertônica. E aí a gente pode começar a trabalhar os processos, então, de transporte entre membranas, certo? A professora preparou uma prática para vocês, que até enviei em uma folha para vocês fazerem em casa, para a gente entender o que é soluto, solvente e solução. Ok, aqui eu tenho um copo de água, correto? E essa água, ela é bem conhecida como o solvente universal. Isso por quê? Porque ela tem a propriedade de diluir as mais diversas substâncias, com exceção do
lipídio dos óleos, a água tem possibilidade de diluir várias substâncias. Solvente universal, a água. Depois a gente pode ter como exemplo de soluto o açúcar, o sal, a farinha. Então seria o soluto. E para fazer uma solução, a gente tem que ter uma dose de concentração de soluto e dissolvê-lo num solvente. Quando a gente fala de uma dose de concentração, é porque se nós colocássemos 5 colheres cheias de açúcar nessa quantidade de água, essa solução não seria possível, na verdade, a quantidade de água não seria possível diluir essa quantidade de soluto. Então, a gente chamaria de uma solução insaturada, né? Quando ela fica muito... Não é possível, então, que o soluto dilua o solvente. Mas nesse caso, nós temos, então, a solução, né? O açúcar foi diluído pelo solvente. Beleza. Uma solução, eu coloquei, então, um pouco de açúcar no solvente, fiz uma solução. Agora, o que seria uma solução isotônica? Bem, a professora colocou essa quantidade aqui de açúcar nessa quantidade de água. A quantidade de água é igual nos dois copos. Então, vou colocar a mesma quantidade de açúcar nesse outro copo. Vai diluindo, né? Quanto mais eu mexo, mais dilui. E aqui nós temos uma solução isotônica. O que seria? Soluções que têm a mesma concentração. Então, não tem nada a mais de açúcar nesses copos de água. Está igual, igualado, equilibrado. Portanto, ambas são soluções isotônicas. Essa e essa são isotônicas. Vou pegar um terceiro copo de água e colocar, veja, uma colher bem cheia de açúcar. A quantidade de água está igual, a quantidade de solvente está igual, porém, essa solução vai receber mais soluto. Quando a gente fala de solução hipertônica, a gente tem que ter um grau para comparar, né? A gente tem que ter um grau de comparativo. Então, ambas a gente comparou, né, as duas primeiras, isotônicas porque tem a mesma quantidade de concentração. Retirei essa, deixei apenas um. Essa aqui é o copo que a professora colocou mais açúcar. Dá até para perceber pela cor que ele está bem mais forte. O que nós temos aqui? Essa solução é hipertônica em relação a essa solução. Por que hipertônica, professora? Porque essa solução aqui é mais concentrada. Eu coloquei mais açúcar nessa solução, portanto, está mais doce, está mais concentrado, certo? Hipertônica em relação a essa aqui. Esta solução é hipotônica. Hipotônica porque é menos concentrado em relação a essa. Então, nós só temos a solução hipertônica, isotônica e hipotônica quando em relação a outra. Hipertônica, hiper, lembra essa palavra, né? Uma palavra que quer dizer grande, mais. Então, essa aqui, hipertônica. Porém, ela só é hipertônica em relação a essa aqui, porque essa aqui está menos concentrada. Então, ela é hipotônica. Ela é hipotônica em relação... O post-it está grudado. Ela é hipotônica em relação a essa aqui, que é hiper. Retirando a hiper. Se eu colocar essa novamente, ela é hipotônica em relação a essa? Não, ela é isotônica. Por que mesmo?
porque ambas têm a mesma concentração. Então, ela pode ser hipotônica e isotônica. Ela pode ser hipotônica em relação a essa, isotônica em relação a essa. E se eu tivesse um quarto copo, onde a concentração de açúcar fosse mínima, essa aqui seria hipertônica em relação a outra que seria hipotônica. Compreendem o conceito de solução? Nós só conseguimos dizer que uma solução é isotônica, hipertônica e hipotônica quando em relação a outra. Vamos fazer um outro teste. Esse copo aqui, que não está denominado, que seria isotônico em relação a esse, eu vou colocar muito açúcar. Mais uma colher. Mais uma colher. Vou dissolver. E agora nós temos uma solução com pouco açúcar, metade de uma colher, uma solução com uma colher de açúcar e uma solução com 2 colheres. Quem é a hipertônica agora, dessas 3? Essa continua a ser hipertônica? Continua em relação a essa. Mas das 3, qual seria a hipertônica agora? Essa aqui. É hipertônica em relação a essa. Essa também é hipertônica em relação a essa. E essa é a hipotônica. Certo? Então, nós temos que saber o gradiente de concentração para poder determinar se uma solução é hipotônica, hipertônica ou isotônica. Beleza? Depois que nós aprendermos sobre o gradiente de concentração, a gente vai aprender sobre o processo de difusão. E aí eu vou trazer uma nova atividade prática no próximo vídeo. Beleza? Tchau!